Envelhecer com dignidade em uma cultura da juventude. Existe um momento, geralmente por volta dos 40 anos, em que muitos homens se olham no espelho e percebem, quase com surpresa, que o rosto refletido já não é mais o mesmo de uma década atrás. Os cabelos rareiam ou embranquecem, o metabolismo já não perdoa os mesmos excessos alimentares de antes, e uma consciência silenciosa da própria mortalidade começa a se instalar de forma mais concreta do que abstrata. A cultura contemporânea, obcecada pela juventude eterna e pela imagem impecável, oferece poucas ferramentas emocionais para lidar com essa transição natural, tratando o envelhecimento quase como um fracasso pessoal a ser combatido a qualquer custo, em vez de uma fase da vida a ser vivida com propósito e dignidade. A indústria do entretenimento e do consumo bombardeia constantemente os homens com imagens de corpos jovens, sucesso instantâneo e vitalidade permanente, criando uma ansiedade difusa em relação ao próprio processo natural de envelhecimento. Suplementos miraculosos, procedimentos estéticos e uma pressão implícita para competir eternamente com versões mais jovens de si mesmo tornam-se respostas comuns a essa ansiedade, muitas vezes mascarando um medo mais profundo e menos discutido: o medo de se tornar irrelevante, tanto profissional quanto romanticamente, à medida que os anos avançam. A filosofia estoica oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre essa fase da vida. Uma perspectiva que trata o envelhecimento não como perda, mas como progressão natural rumo à sabedoria. Sêneca escreveu extensivamente sobre a brevidade da vida, não para gerar desespero em relação ao tempo que passa, mas para incentivar seus leitores a viverem cada fase com plena atenção e propósito, em vez de desperdiçar o presente lamentando um passado que não pode ser recuperado, ou temendo um futuro que ainda não chegou. Para os estoicos, cada década da vida carrega suas próprias virtudes específicas a serem cultivadas, e a sabedoria acumulada com a idade é em si mesma uma forma de riqueza que a juventude simplesmente não possui. O movimento que discute consciência das dinâmicas de gênero contemporâneas aponta para uma realidade específica enfrentada pelos homens em relação ao envelhecimento e ao mercado romântico. Enquanto a sociedade frequentemente valoriza homens mais velhos por sua estabilidade financeira, experiência e posição social consolidada, essa mesma sociedade impõe padrões estéticos de juventude perpétua igualmente cruéis, ainda que de forma diferente daqueles impostos às mulheres. Reconhecer essa pressão específica não é motivo de amargura, mas de preparação consciente. Um homem que planeja ativamente como deseja envelhecer, em vez de simplesmente reagir com pânico à medida que os sinais aparecem, tem uma vantagem significativa sobre aquele que ignora completamente essa transição até que ela se torne impossível de evitar. A busca por autonomia masculina, em sua vertente mais madura, sugere que a verdadeira virilidade não está na aparência juvenil preservada artificialmente, mas na competência acumulada, no domínio de habilidades práticas e intelectuais, e na capacidade de continuar contribuindo de forma significativa para o mundo ao redor, independentemente da idade cronológica. Um homem de 60 anos que domina profundamente sua área de atuação profissional, que mantém relações genuínas e profundas com família e amigos, e que cultiva interesses intelectuais e físicos ao longo da vida, carrega um tipo de presença e respeito que nenhuma cirurgia estética consegue replicar em um homem mais jovem, porém vazio de substância acumulada. Marco Aurélio, ao escrever suas meditações, já em idade avançada, refletia constantemente sobre a proximidade da morte, não com terror, mas com uma serenidade que apenas a prática estoica consistente ao longo de décadas conseguia proporcionar. Ele encarava a passagem do tempo como parte natural, e até bela, do ciclo da existência humana, argumentando que temer o inevitável é desperdiçar energia mental preciosa que poderia ser investida em viver plenamente o tempo efetivamente disponível. Essa aceitação não é resignação passiva, é liberdade ativa. Um homem que fez as pazes com sua própria mortalidade vive de forma mais plena, mais presente e mais corajosa do que aquele constantemente ansioso em negar o processo natural do envelhecimento. Isso não significa negligenciar completamente a saúde física ou a aparência pessoal à medida que os anos avançam. Cuidar do corpo, manter-se ativo, alimentar-se com consciência e preservar a vitalidade física são práticas estoicas legítimas de autodomínio, coerentes com os princípios discutidos em outras reflexões sobre disciplina física. A diferença crucial está na motivação. Cuidar do corpo, por respeito próprio e pela qualidade de vida que essa disciplina proporciona, é fundamentalmente diferente de perseguir compulsivamente uma juventude perdida, através de medidas desesperadas, movidas pelo medo da irrelevância.
há também uma dimensão de legado que ganha relevância crescente com a idade. Um homem que passa a meia-idade e a terceira idade, acumulando não apenas anos, mas sabedoria genuína, experiências refletidas e relações profundas cultivadas ao longo do tempo, torna-se uma fonte de valor real para as gerações mais jovens ao seu redor. Sejam filhos, sobrinhos ou colegas de trabalho iniciantes. Essa transmissão de sabedoria acumulada é, talvez, o papel mais nobre e menos reconhecido culturalmente que um homem mais velho pode desempenhar. Um papel que nenhuma aparência jovem preservada artificialmente jamais conseguirá substituir. No fim, envelhecer com dignidade não significa negar as mudanças físicas naturais que o tempo impõe a todos, sem exceção, mas construir uma identidade suficientemente sólida, ancorada em virtude, competência e relações genuínas, que não dependa exclusivamente da aparência juvenil para sustentar seu próprio valor. Essa é talvez uma das aplicações mais práticas e necessárias da filosofia estoica na vida contemporânea de qualquer homem disposto a viver plenamente cada década que lhe for concedida, sem medo do que o espelho, inevitavelmente, revelará amanhã.